Bom, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa questão, ela é infindável. Casamento é sem fim no sentido dos questionamentos, as polêmicas em torno do casamento. Não sei se vou conseguir gravar apenas em uma gravação, em um vídeo. Espero que eu consiga falar em poucas palavras o que eu quero transmitir apenas nesse vídeo, mas se não for possível, você vai ver lá no meu canal, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Você vai ver a outra parte, a segunda parte, se por acaso não puder gravar aqui. Antes de mais, eu quero dizer para você que é um prazer estar falando com você e que você pode assistir esse vídeo e compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp. Fique à vontade em divulgar este canal, este vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa seu like, tanto pode ser que você gostou ou não gostou. Isso faz a diferença neste canal. Deus te abençoe. O que Deus juntou, não separe o homem. E o que Deus não ajuntou? Deus foi quem instituiu o casal, ou o casamento. O casamento é uma instituição estabelecida ou constituída por Deus. E tem sofrido os bombardeios cada dia mais, porque tudo aquilo que Deus fez, o diabo quer desfazer, e quando envolve o ser humano, a família, principalmente. E aí o homem corrompido por causa do pecado, herdado de Adão, também está desequilibradamente seu corpo, sua alma, seu espírito. A vida do homem, ela é imperfeita devido ao pecado, à transgressão, à natureza pecaminosa que nós temos. Dependemos de Deus o tempo todo para não nos tornarmos piores. Então era muito comum, antigamente, os homens, por causa da dureza do coração, eles olhavam para a sua esposa e achavam que tinha alguma coisa indecente nela. Esse indecente poderia ser qualquer coisa que não lhe agradasse, e separava dela sem misericórdia. Então, ele casaria com outra pessoa e o estado da mulher ficaria de sofrimento. E por causa dessa dureza, deste comportamento, separar da mulher por qualquer coisa, que é assim que eles faziam, era muito comum, Moisés deu carta de desquite, porque aí a mulher poderia então casar com outro homem. Só que depois que casasse com outro homem, ela não poderia voltar para o primeiro marido. Deuteronômio capítulo 24. Então a dureza do coração do homem estava aí. Quando no Antigo Testamento, segundo a lei mosaica, que Deus deu para Moisés, a lei de Moisés, ou seja, a lei que Deus deu por meio de Moisés, se uma mulher casada fosse pega com algum homem, seria ela apedrejada. Sendo o homem casado, seria apedrejado os dois. Mas um homem, ele não era condenado, era tolerado se ele arrumasse uma outra mulher. A mulher não arrumava outro homem, mas o homem arrumava outra mulher. Não era assim a vontade de Deus, mas não tinha uma lei estabelecida dizendo que o homem não podia arrumar outra mulher. Isso na antiga aliança. Então Deus tolerava essa situação. O homem então, quando na antiga aliança, se um homem divorciasse da sua esposa, nunca era por questão de adultério. Porque na questão de adultério a mulher é apedrejada. Por que que então alguns homens se divorciavam de sua esposa, mandavam ela embora com carta de desquite? Por causa da dureza do próprio coração. Eu não me agradei de alguma coisa da minha mulher, mandou ela embora, dou uma carta. Assim ela está liberta, livre de mim e poderá casar com outra pessoa. Por isso que está escrito nos profetas menores que Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque o divórcio, nesse caso, não envolvia adultério, porque no caso do adultério não tinha carta de desquite, a mulher era apedrejada.
Quando o homem dava carta de desquite, era porque simplesmente o seu coração endureceu, ele não gostou, deixou de amar, alguma coisa nesse sentido. Por isso diz, Deus odeia o divórcio. Não é na linguagem, em questão de traição, nem no Antigo e nem no Novo, mas é por questão de decidir porque não gostou de alguma coisa na mulher. Aí Jesus é interrogado no capítulo 19 de Mateus pelos judeus, dizendo: é lícito largar a mulher por qualquer motivo e casar com outra? Ou seja, assim como alguns, não era todo judeu que fazia isso, assim como alguns faziam, é lícito largar a mulher por qualquer motivo e casar com outra? Jesus disse: olha, eu porém vos digo. Jesus disse: olha, não era assim no princípio, não era para ser assim. Eu digo para vocês, se alguém largar a sua mulher e casar com outra, não sendo por causa de infidelidade conjugal, comete adultério. Ele, ela e quem casar com ela também comete adultério. Quem casar com a repudiada. Palavra dura que Jesus disse, que os discípulos estremeceram. Se é assim, é melhor então que nem se casem. Então, Jesus, no meio desse contexto de 19 de Mateus, ele fala: o que Deus uniu, eu quero me deter aqui, o que Deus uniu, não separe o homem. E aquele casal que Deus não uniu? A questão é, quem é o casal que Deus uniu? E qual é o casal que Deus não uniu? Jesus está aqui não falando daquele que casou segundo a vontade de Deus, esse ninguém deve separar. Dando a entender que o que Deus não uniu, esse pode separar. Isso está falando do relacionamento conjugal. Estamos falando de casamento, não estamos falando de amigados, mas estamos falando de casamento. Então Jesus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está falando aqui da constituição conjugal, do casamento. Aquele que se casa não deve se separar. Aí Jesus fala no versículo 9, a não ser por causa de adultério. Ou seja, não comete adultério quem se separar por causa de infidelidade. Isso quer dizer que se separou e casou com outra pessoa e não foi por causa de infidelidade, comete adultério. A questão aqui não é nem separar ou não. A questão aqui é casar, largar e casar com outra. Que é o que Jesus deixa frisado. Mas quando ele diz assim, o que Deus uniu não separa o homem, ele não está dizendo assim, o casal que se une por Deus, o casal que Deus uniu não deve se separar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando no sentido do casamento geral. Qualquer casamento feito segundo as regras, de acordo com a Bíblia, casou, é normal. Tem as leis do país, casou segundo as leis, as normas. Enfim, é um casamento constituído pelas leis. Então, pode ser de crente ou descrente. O casamento aqui é para qualquer pessoa neste caso. Deus aprova, não é? Deus quer que case, não é só o cristão, um judeu. Qualquer pessoa. O casamento é constituição de Deus, isso em qualquer cultura, sendo casamento. Não estou falando de ajuntamento. Então o que acontece? Jesus não está dizendo quem casou, quem Deus uniu não deve se separar. É claro que quem casa não deve se separar. Mas Jesus diz, aquele que, ele diz assim, olha, o que Deus ajuntou, ou que, está falando do casamento. Ele não diz quem Deus ajuntou, mas o que Deus ajuntou. Se ele falasse quem Deus ajuntou, você poderia então de alguma forma perceber que algumas pessoas não foram juntadas por Deus, não casaram por Deus, então poderia se separar. Mas Jesus, dentro do contexto, desculpa, ele está falando do casamento no geral. O que Deus ajuntou, o que Deus constituiu, o que? O casamento. Não é quem Deus ajuntou, mas o que Deus ajuntou. Então está falando do casamento e não de quem. É no geral. Porque as pessoas pensam assim, que Deus está falando assim, quem Deus ajuntou? Então, e quem Deus nos juntou? Fulano teve um casamento arranjado. Antigamente o casamento era arranjado.
Então, se meu casamento foi arranjado, meu casamento não foi, teve uma circunstância ruim que me levou a casar, então Deus não está nesse negócio, vou me separar. Se Jesus falasse quem Deus ajuntou, você poderia até entender isso, mas está dizendo o que Deus ajuntou, falando da constituição matrimonial no geral. Então, você que tem sua esposa, você casou, o que Deus ajuntou, você está no contexto. Você casou e depois descobriu que não amava, está dentro do que Deus ajuntou, porque está falando da constituição conjugal. Agora, se você casou sem amar ou deixou de amar, o problema está com você agora. Mas a Bíblia ordena que você ame. Não é que se você sentir de amar. Não é que tem que aparecer voluntária, espontaneamente. É obrigatoriamente. Igualmente a esposa, quando a Bíblia diz para ser sujeita ao marido. Isso serve para crente e descrente. Tem que ser sujeita. Se sujeitar. O homem tem que amar sua esposa. Ele tem que decidir isso. Ele tem que procurar isso. A questão é que a gente confunde amar com sentimento, e aí a gente fala, como é que eu posso criar um sentimento? Em uma outra ocasião a gente fala sobre isso, porque o amor em si ele não é um sentimento. Por isso, se for sentimento, como é que eu posso provocar sentimento em mim? Certo? Então, é obrigado, o homem tem que amar a sua esposa. Então, o que Deus ajuntou. Agora, se você foi traído, Deus permite, Deus tolera, não é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ninguém se separe. A única coisa que dá ao homem liberdade de casar novamente, igualmente, um primeiro relacionamento, é a viuvez. Está viúvo? Está viúva? Você pode casar igualmente uma moça virgem. É só ler a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Alguns entendem quando Paulo fala que se o ímpio quiser ir embora, ou descrente, desse jeito o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, entende que está dizendo que pode, deixa seu marido ou sua mulher descrente que quer ir embora e você não está sujeito a continuar sendo escravo ou ligado a ele ou ligado a ela, então você pode casar de novo, mas devemos tomar muito cuidado porque isso são suposições, isso são interpretações que podem variar. Mas o que nós sabemos é que enquanto viveu o marido, a mulher está ligado a ela. Vice-versa. Em questão de adultério, é a quebra de relacionamento, Deus tolera, Deus permite, sem nenhuma condenação, e não será chamado de adultério. Então nós precisamos entender, se você foi traído e tenha graça para perdoar, perdoe em nome de Jesus. Tanto você, mulher, tanto você, homem, perdoa esta pessoa, se você tiver graça para isso, de continuar com a pessoa sem nenhum problema. Aqui tem uns que diz que perdoa e depois do casamento se torna pior do que antes, ou no período que descobriu a traição. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje os cristãos estão se separando na mesma escala, né, de porcentagem do mundo. No mundo é comum, não é correto, mas no mundo já se tornou isso normal. Mas cristão se separar porque diz que não ama mais, quem te disse que você deixou amar sua mulher, está te dando permissão para você casar novamente? Se fosse assim, nossa igreja, daqui a pouco não ia ter mais ninguém casado na igreja, em lugar nenhum, porque ninguém, entre aspas, porque muita gente passou por fase que o amor se esfriou e essa pessoa depois recuperou, reconstituiu o seu casamento, tá? Estamos falando aqui daquilo que Deus disse que você pode, aquilo que é permitido, aquilo que não vai ter nenhuma condenação, nenhuma sequela, é a viuvez. Tirando disso, no caso de traição, que é claro, né? No sentido claro, viuvez, e no caso de adultério. Essa questão de, não foi Deus que fez meu casamento, vou me separar, não está na Bíblia, é coisa da sua cabeça. Você casou, está dentro do que Deus uniu. Está dentro da regra da palavra de Deus. Devemos fugir do mundanismo em que está contribuindo e usando até a própria Bíblia para se separar. Dizendo, se o cabra não gosta mais da mulher dele, não gosta mais da mulher do esposo dela, e aí? Muita gente vai usar esses pretextos para se separar, e sem contar que tem lugares que essas pessoas se separam por esses motivos tão suspeito e ainda tem funções ministeriais.
Isso é traços da apostasia e violação da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Se você é casado, Deus uniu. Então, não se separe. Se você se separar, vai ter com Deus. Você não foi traído? Você não ficou viúvo nem viúva e casou de novo? Então, se prepare para enfrentar o juízo de Deus. Tá ok? Não vamos relativar as coisas. Não vamos tornar comum e normal aquilo que é sagrado. Não vamos desprezar os princípios da palavra de Deus buscando explicações teológicas. Não, isso é especulação, não é teologia. Isso aí é corrupção no meio do povo de Deus. Muita gente hoje está se casando pela segunda e terceira vez, sem ser por viuvez e sem ser por traição. Isso é questão de vulgarizar as coisas, tá? Banalização, melhor falando. Isso é banalização do casamento. E muito homem que diz que é servo de Deus está caindo fora do seu relacionamento e ainda tendo funções. Se você está dentro dessa situação e é pastor de igreja, você vai se ver com Deus. Casamento é uma constituição de Deus. Não é como trocar de camisa, que perdeu a cor, então eu vou e separo. Deixou de amar? Busca a Deus. Não crê em milagre para tantas coisas? Busque a Deus. Você precisa decidir amar sua mulher e o seu marido. É uma questão de decisão, obrigatoriedade pela palavra de Deus. Compartilhe, se inscreva, Deus abençoe.